Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Estamos novamente com o professor Sayed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e também ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Oi, Glenn. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. Então, agora tivemos esse ataque de decapitação no Iêmen. Também houve mais alguns ataques no Líbano, apesar do cessar-fogo. E muitos agora suspeitam que outro ataque ao Irã pode estar a caminho. De fato, o último ataque não terminou realmente com a paz, mas sim com a necessidade de uma pausa nas hostilidades. Muitos interpretam isso simplesmente como um cessar-fogo temporário, por bons motivos, e que novas hostilidades estão por vir. Eu gostaria de saber, porém, como você avalia a situação? Você vê outra guerra se aproximando em um futuro próximo? Ou seja, entre os Israel e Israel? Sim, eu acho que é bastante possível. Os iranianos estão se preparando. O regime israelense e o Ocidente estão preparando o regime israelense. Então eles estão trabalhando juntos. O Irã basicamente está sozinho, mas está se preparando. O Irã tem uma vantagem, porque da última vez o regime israelense usou tudo o que tinha. Foi uma espécie de operação de mudança de regime, como eles gostam de chamar, apoiada pelo Ocidente coletivo, especialmente pelos Estados Unidos. Então eles usaram todas as suas capacidades. O Irã, por outro lado, foi pego de surpresa no primeiro dia. Sabia que um ataque estava por vir, mas acho que eles calcularam mal a dimensão do ataque. Então foi, sem dúvida, uma falha de inteligência. Mas a vitória militar do Irã sobre os israelenses, apesar da falha de inteligência, acho que mostra que o Irã, sob circunstâncias difíceis, quando foi, você sabe, basicamente confrontado com um ataque relâmpago que matou muitos de seus comandantes seniores e destruiu instalações no primeiro dia, ainda assim, o fato de ter conseguido se reorganizar e forçar os israelenses a buscar um cessar-fogo mostra que o Irã agora tem uma vantagem, porque enquanto os israelenses usaram tudo o que tinham à disposição, os iranianos não fizeram isso. Alguns dos mísseis mais novos, os modelos mais recentes, foram deixados intactos. E agora temos um modelo ainda mais novo, um míssil mais recente que foi adicionado à Força de Defesa de Mísseis do Irã, ou Força de Ataque de Mísseis. E todos sabemos que nenhuma das bases subterrâneas de mísseis sequer foi usada durante a Primeira Guerra. O Irã, neste momento, está ocupado tentando lidar com os erros que cometeu, as deficiências que teve, tanto de inteligência quanto militares. Então, acredito que o Irã definitivamente terá uma vantagem muito maior com o passar do tempo do que os israelenses. Mas às vezes as pessoas perguntam, então por que o regime israelense quer lançar outro ataque? E eu acho que isso realmente tem mais a ver com Netanyahu e sua coalizão e seus próprios interesses egoístas, que são mais importantes para eles do que os interesses do regime. Então, Netanyahu e sua coalizão, a guerra que eles lançaram contra o Líbano, o genocídio contínuo em Gaza, os ataques ao Iêmen e a guerra contra o Irã, tudo isso diz respeito a Netanyahu e a coalizão, e não aos interesses do próprio regime israelense. Portanto, outra guerra contra o Irã, na minha opinião, seria um fracasso para o regime. Provavelmente seria um fracasso ainda maior para o regime do que a Primeira Guerra. Mas Netanyahu, ele não está defendendo os interesses do sionismo. Ele está defendendo os interesses de Netanyahu. Zionism is looking out for the interests of Netanyahu. Bem, parece que em preparação para uma possível guerra iminente, há relatos de que o Irã também está aprimorando suas capacidades de mísseis, não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Na mídia, nas últimas 24 a 48 horas, houve muitas reportagens sobre o chamado míssil fim dos tempos do Irã. Não tenho certeza se essa é a tradução correta. Também gostaria de saber se você pode esclarecer. O que é isso?
que você realmente sabe sobre essas armas? E qual será o impacto real no campo de batalha ou em termos de dissuasão? On the battlefield or in terms of deterrence? Eu não sei muito sobre os detalhes. Sei que ela tem uma carga útil muito pesada. O que vimos durante a Guerra de 12 Dias foi que, progressivamente, a porcentagem de mísseis iranianos abatidos pelo regime, americanos, europeus e essa coalizão de países, que inclui países da região, diminuiu. Instalações de radar da Turquia, até instalações ao longo do Golfo Pérsico foram usadas. O espaço aéreo da Jordânia foi utilizado. O espaço aéreo do Iraque foi utilizado, mesmo que o Iraque fosse contra, mas eles não puderam fazer nada a respeito. Então essa enorme coalizão estava trabalhando para bloquear os ataques de mísseis do Irã. Mas nos últimos dias, 90% dos mísseis iranianos conseguiram passar. 90% of Iranian missiles got through. And I think that shows that the Iranian E eu acho que isso mostra que os mísseis iranianos mais avançados estão melhor equipados para atravessar as defesas em múltiplas camadas que esses países colaboraram para montar. E como eu disse, alguns dos mísseis do Irã nunca foram usados. Agora, acredito que eles têm diferentes tipos de mísseis, tanto para dificultar que o inimigo os derrube, quanto porque eles servem a propósitos diferentes. Alguns deles têm ogivas que se fragmentam em ogivas menores. Alguns têm uma carga útil maior. Alguns são muito precisos, atingem o alvo com a meta-end. Outros não são tão precisos, especialmente mísseis antigos, mas não utilizados contra alvo ninja, onde necessita crescer. Há muitos cálculos, que obviamente eu não entendo, porque não sou especialista nessas coisas, e de qualquer forma não tenho acesso às informações. Mas a questão é que o regime israelense estava ficando sem sistemas de defesa antimísseis, e os americanos também estavam ficando sem. E os iranianos têm muito mais mísseis que ainda não usaram. A grande maioria dos mísseis do Irã, que foram preparados especialmente para o regime israelense, ainda está no lugar. E eles estão construindo mais. Os mísseis e outras bases subterrâneas que o Irã desenvolveu ao longo do Golfo Pérsico não foram tocados. Mesmo quando os iranianos dispararam 12 mísseis contra o Catar, na base americana, 6 atingiram seus alvos, destruindo especialmente uma instalação de radar importante lá. Destroying a key radar installation there. Those 12 missiles were not the medium and short range. Aqueles 12 mísseis não eram os mísseis de médio e curto alcance que estão preparados para o Golfo Pérsico, o Oceano Índico e o Mar de Omã. Esses também estão sendo aprimorados enquanto falamos, caso os americanos tentem se envolver. E como mencionei anteriormente, se os americanos se envolverem, os iranianos têm a capacidade de destruir tudo no Golfo Pérsico. Todos os ativos de petróleo e gás, navios, petroleiros, bem como instalações que levam petróleo ao Mar Vermelho ou a portos alternativos para exportação. Portanto, os iranianos estão se preparando tanto para o regime israelense quanto para os americanos. Eles estão aprimorando seus sistemas, mesmo que os sistemas que já possuem, como vimos, tenham sido bastante eficazes contra os israelenses. Como o segundo round desta guerra pode ser diferente do primeiro? Porque no primeiro, vimos Israel atacar a liderança política e militar do Irã. Vimos o bloqueio das defesas aéreas no Irã. Vimos drones israelenses terem sido contrabandeados para dentro do Irã para lançar ataques a partir de lá. Você acha que é mais provável que Israel dependa mais de proxies como a Síria, ou até mesmo coopere com o Azerbaijão? Mas também, como você acha que o Irã vai lutar de forma diferente no segundo round? O que, Deus me livre, espero que não aconteça, mas parece cada vez mais provável. Na segunda rodada, o Irã obviamente estará em uma posição muito mais forte, porque o regime israelense usou tudo o que tinha à disposição. Todos os seus ativos dentro do Irã foram utilizados, e a maioria deles foi presa.
As fraquezas iranianas estão sendo estudadas, então o Irã vai ser mais cuidadoso na proteção de seus oficiais e na proteção de seus sistemas antiaéreos e antidrone. Devemos lembrar, aliás, que nenhuma aeronave israelense entrou no espaço aéreo iraniano durante os 12 dias. Eles lançaram seus mísseis a partir do Iraque, sobrevoaram a Síria e a Jordânia, e no Iraque dispararam seus mísseis. Os drones que lançaram então foram mísseis e drones que atingiram alvos no Irã. E muitos desses drones vieram de países vizinhos, alguns de tão longe quanto a Síria, outros do norte do Iraque. E há fortes acusações de que muitos também vieram da República do Azerbaijão. Mas também, quando se trata do norte do Iraque e da República do Azerbaijão, acho que vai ser mais difícil para o regime israelense da próxima vez. Como você sabe, Aliyev em Baku também antagonizou a Rússia, e a Rússia bombardeou seus ativos na Ucrânia e prendeu muitas pessoas na Rússia que são mais ou menos afiliadas às forças de defesa de Israel. Mas no Kurdistão iraquiano também, os iranianos e seus aliados descobriram muitos dos locais e pessoas envolvidos no disparo de drones. Então vai ser muito mais difícil para o regime israelense da próxima vez. Os iranianos, é claro, ainda têm um longo caminho a percorrer para estarem totalmente preparados. Eles vão fazer alguns ajustes de curto prazo, ajustes de médio prazo e ajustes de longo prazo. E agora, acho que esses ajustes e mudanças de curto prazo são o foco para as próximas semanas ou meses. Are the focus for the weeks or months ahead. Então, só para resumir, você espera que o Irã tenha menos restrições, tanto em relação aos tipos de mísseis, quanto aos alvos na próxima guerra? Yes, I think that Iran's defenses. Sim, eu acho que as defesas do Irã estarão melhores porque o Irã está analisando todas as suas deficiências e que tipo de capacidades ofensivas o regime israelense possui, como foram usadas e, portanto, como ajustar-se para se proteger melhor contra essas capacidades. Mas, por outro lado, acredito que os iranianos vão atacar com muito mais força, e serão muito rápidos. Vai ser muito ruim para o regime israelense. E como eu disse, o Irã também está se preparando na região do Golfo Pérsico. Os ativos do Irã no Golfo Pérsico aumentaram, e as capacidades do Irã para se defender contra drones e aeronaves também estão aumentando. E bem, há mais notícias sobre o Irã ultimamente. A União Europeia, há poucas horas, informou que agora iniciou o processo de reimposição das sanções automáticas. Podemos perguntar, o que levou a essa decisão? Imagino que tenham recebido uma ligação de Washington, ou talvez tenham seus próprios motivos. Mas sim, por favor, me corrija se eu estiver errado sobre isso. Mas o que a UE também está exigindo? Uma das coisas é a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, a AIEA. E eu queria saber qual é o pensamento sobre isso dentro do Irã, tanto em relação ao relacionamento, não sei se é diplomacia, com a União Europeia, mas também sobre o relacionamento que o Irã pode realmente ter com a AIEA, considerando que acho que já não é mais segredo que a AIEA estava repassando muitas informações para os americanos e israelenses que foram usadas para atacar o Irã. Então isso realmente coloca o Irã em uma espécie de dilema. Novamente, qual é o pensamento sobre isso dentro do Irã? Como você espera que o Irã reaja a essas ameaças ou pressões vindas da União Europeia? Sabe, quando o JCPOA foi assinado pela primeira vez em 2015, eu estava lá. Eu estava em Viena. Eu era um assessor de imprensa, assim como fui 3 ou 4 anos atrás com o Dr. Bagheri, quando ele estava negociando em Viena. E no dia em que estava sendo assinado, eu disse ao Dr. Zarif que não acreditava que os americanos iriam cumprir seus compromissos. Com base no meu entendimento, eu disse que os Estados Unidos se veem como excepcionais. Os europeus, claro, também se veem como excepcionais e eurocêntricos. Eles veem o mundo como um mundo eurocêntrico.
e, portanto, não vão se comprometer da forma que você espera. E isso, claro, inclui as cláusulas de snapback. Desde o início, eu acreditava que nunca veríamos esses 10 anos passarem sem que o snapback fosse usado. Há muito a dizer aqui. Acho que isso, na verdade, traz muita clareza. There's a lot to say here. I think it actually brings a lot of clarity. And the last 2 years has Os últimos 2 anos foram muito importantes para unir os iranianos. Muitos jovens iranianos, especialmente os de classe média alta e classe média, sempre pensaram que o Ocidente era... Eles não viram a revolução. Eles não viram o Shah, sua brutalidade. Eles não sabiam muito sobre a guerra ou sobre o Ocidente fornecendo armas químicas para Saddam. Eles eram jovens, e muitos deles achavam que o problema estava realmente no Irã, que o Irã estava preso à história, que seu ódio pelo Ocidente era irracional e que o Irã era obcecado pelo Ocidente. E é por isso que não conseguimos resolver nossos problemas. Na verdade, quando Mahsa Amini faleceu, logo ficou claro que ela não foi assassinada ou espancada, porque as imagens foram divulgadas. E depois vimos o pai dela dar uma entrevista em que basicamente admitiu que ela havia passado por uma grande cirurgia no cérebro anteriormente, e houve autópsia e assim por diante. Mas o motivo pelo qual os protestos continuaram era algo muito maior, porque muitos jovens iranianos, estudantes universitários, achavam que a culpa era do Irã. Se o Irã simplesmente cedesse, os problemas com o Ocidente seriam resolvidos. A guerra em Gaza mudou muito isso. Gradualmente, esse segmento da sociedade, que não era a maioria, mas era um segmento substancial, especialmente entre os jovens, começou a mudar. Mas também, a Guerra de 12 Dias foi uma virada de chave, porque esses jovens viram que, enquanto o Irã negociava, os Estados Unidos enganavam o Irã. E não era só o Trump. Vimos o Ocidente coletivo. Os europeus, aqueles que se opunham ao Trump na mídia, a CNN, todos eles trabalhando contra o Irã. A CNN estava falando sobre células adormecidas nos Estados Unidos e demonizando os iraniano-americanos para ajudar a antagonizar o Irã e justificar agressão, guerra, morte e destruição, além do apoio ao regime israelense. Então os jovens iranianos viram isso. O JCPOA é outro exemplo. Muitos jovens iranianos achavam que se apenas assinássemos um acordo com o Ocidente, e naquela época esses iranianos hoje já estão mais velhos, se apenas assinássemos um acordo com o Ocidente, tudo seria resolvido e viveríamos em um mundo maravilhoso, onde poderíamos ter crescimento e paz e assim por diante. Mas o que os europeus estão fazendo agora é ensinar a essas pessoas a dura realidade do Império Ocidental. E essa realidade é que foi o Irã que, desde o primeiro dia, cumpriu com seus compromissos. Foram os americanos e europeus que, sob Obama, estavam violando o acordo. Depois, sob Trump, eles rasgaram o acordo e os europeus interromperam todos os seus compromissos. Eles estavam em descumprimento. Houve não cumprimento do lado europeu. Enquanto isso, os iranianos continuaram a cumprir todos os seus compromissos por um ano inteiro após o Ocidente ter saído. Então, no segundo ano, os iranianos em 5 etapas, a cada 2 meses, reduziram seus compromissos para pressionar o Ocidente a voltar ao acordo. Mas isso não aconteceu. E após 2 anos, o Irã voltou à situação anterior ao acordo nuclear. Agora, os europeus, depois de apoiarem os ataques aéreos ao Irã, depois de apoiarem os ataques aéreos às nações nucleares do Irã, e depois que a Agência Internacional de Energia Atômica mentiu para justificar os ataques, e então se recusou a condená-los, as pessoas agora estão muito mais realistas. E o fato é que agora que os europeus estão buscando o mecanismo de snapback, os iranianos comuns veem a hipocrisia dos europeus, como deveriam ver. E para ser muito franco, o retorno à retomada das resoluções do Conselho de Segurança da ONU não terá nenhum impacto na economia iraniana. Terá apenas um impacto psicológico por alguns meses, porque há muita guerra psicológica sendo empregada contra os iranianos neste momento na mídia persa transmitida no Ocidente, financiada por governos ocidentais.
A NED e a USAID podem até ser fechadas, mas o dinheiro que vai para atividades anti-iranianas continua muito presente. Então eles estão tentando criar medo entre os iranianos. Isso terá algum efeito, sem dúvida, nas próximas semanas e até algumas semanas após a implementação do snapback. Mas isso não vai ter nenhum efeito real, porque essas sanções, todas aquelas coisas sancionadas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, são limitadas, e todas elas já estão cobertas, e muito mais está coberto, pelas sanções de máxima pressão dos Estados Unidos. Não há nada de novo nelas que vá ser acrescentado. E elas são limitadas ao programa nuclear e ao setor militar. O setor militar do Irã é em grande parte autossuficiente. Seu programa nuclear é completamente autossuficiente. E os russos e os chineses já declararam que não veem o que o Ocidente está fazendo como legítimo por dois motivos. Um é o que expliquei antes. O Irã estava em conformidade e o Ocidente não. Portanto, eles não têm o direito moral de usar esse mecanismo. A segunda questão foi que os europeus não usaram o mecanismo de disputa, então passaram rapidamente para esse terceiro período de 30 dias. Portanto, eles não têm o direito legal, nem o direito moral. E isso é algo que os iranianos, os russos e os chineses disseram. Então não vejo isso tendo um impacto significativo sobre o Irã no longo prazo. No curto prazo, sim, terá algum efeito nos mercados. Mas acho que o maior perdedor, de longe, são os europeus, porque os iranianos não têm mais motivo para negociar com os europeus no futuro. E os europeus queimaram suas pontes em todos os lugares, com os russos, com os chineses, com o Irã e com seu apoio a esse holocausto em Gaza. Tudo isso junto tornou a Europa irrelevante para nós. Portanto, quando o JCPOA chegar ao fim, não conversaremos mais com os europeus. Eles serão apenas países comuns por aí que não são nossa prioridade. E não há necessidade de serem nossa prioridade. Eles têm indústria? Eles têm produtos importantes que buscamos? Não. Tudo o que precisamos vem da Ásia, da América Latina e da África. Os BRICS. Neste momento, o presidente iraniano está desembarcando na China e vai se reunir com os líderes da China, Rússia, Índia, entre outros. E a Organização de Cooperação de Xangai, os BRICS. Essas são as organizações cujos Estados-membros têm o que o Irã precisa. E a Europa, que está em rápido declínio. Durante as negociações nucleares, quando estive em Viena, disse aos europeus e às suas elites que conversavam comigo e aos jornalistas que vinham me ver em Viena que um inverno rigoroso se aproximava para a Europa. Vocês estão em guerra com a Rússia. Vocês impuseram sanções. Vocês precisam do Irã. Vocês precisam do petróleo do Irã. Vocês precisam do gás do Irã. Vocês podem investir no Irã e podem investir no setor de energia do Irã e resolver alguns dos seus problemas, muitos dos seus problemas. Mas eles não se importaram, assim como não se importaram com o efeito que as sanções tiveram sobre a Rússia ou sobre suas próprias economias. Eles não se importaram. No final, quando os americanos bloquearam o acordo, porque nós tínhamos um acordo, e depois que tivemos os protestos no Irã, os europeus e americanos mudaram seus cálculos, achando que conseguiriam mais concessões do Irã, e isso também fracassou. Mas agora, os europeus não têm nada. Eles queimaram suas pontes com a Rússia, Irã, China e assim por diante. Vimos como foi o acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos. Também vimos como 7 líderes europeus sentaram-se diante de Trump. A Europa não tem peso, não tem relevância para o Irã, está em declínio. E por isso a prioridade do Irã vai ser outra. E agora que os europeus estão rasgando o JCPOA, esse era o último fio que lhes dava algum tipo de status especial com o Irã. Isso acabou. Escrevi alguns livros sobre a estratégia eurasiática ampliada da Rússia e sempre faço questão de dizer que não se trata de uma estratégia a favor ou contra o Ocidente. É uma estratégia geoeconômica para fazer com que o Ocidente importe menos. Ou seja, qualquer que seja a decisão da Europa,
Isso não deve afetá-los muito. Essa é a ideia geral, que pode ser boa ou ruim para os europeus. Se deve sempre superestimar isso como algo positivo, os países dependem demais deles. Mas é claro, eles estão perdendo relevância. But of course they are declining in relevance. Enduring Eurocentrism. Esse eurocentrismo persistente, mesmo depois de o mundo se tornar mais multipolar, eu sempre argumento que é muito, muito prejudicial. Sempre que converso com diplomatas chineses, embaixadores ou outros, eles sempre dizem a mesma coisa. Os europeus vão até eles e tentam dar lições. Mesmo agora, até com a Índia, que supostamente, você sabe, imaginamos ser nosso melhor amigo na região, há até ameaças contra eles. E esse menosprezo, dizendo que tipo de política externa eles deveriam ter, com quem podem comercializar. Essas ameaças agora vêm não só dos Estados Unidos, mas também dos europeus, com conversas sobre impor sanções secundárias. Eu sempre defendo que deveríamos tentar redescobrir a diplomacia, o que inclui reconhecer as preocupações dos outros e não ver a diplomacia como sendo entre o professor e o aluno, onde sempre se fala na linguagem de ultimatos e ameaças. Mas eu sempre recebo a mesma resposta quando faço esse argumento. Mas por que você está do lado deles? Mas o meu ponto é justamente que isso não é do nosso interesse. É do interesse dos europeus. Isso é autossabotagem. Quando há um mundo multipolar, esse comportamento ameaçador não funciona a nosso favor. Tudo o que faz é incentivar os países a se desvincularem e reduzirem a dependência. É isso que vejo acontecendo de fato. Um novo mundo sendo criado agora, sem os europeus, enquanto eles apostam tudo na América. E se a América sequer quiser ver os europeus, enquanto eles correm para a Ásia, faz com que eles sentem como meninos de escola. Quero dizer, é tão autodestrutivo, mas aqui não aceitamos qualquer dissidência. Não há reconhecimento de que talvez fingir que o mundo é eurocêntrico, quando na verdade é multipolar, essa falha em reconhecer a realidade como ela é, seja muito destrutiva. Novamente, vejo grande parte do mundo se tornando abertamente ressentida. Até mesmo um membro da OAA, fui convidado recentemente por um embaixador neste país, de um membro da OAA da Europa Central, estava comentando que, sempre que se reúnem com representantes empresariais ou qualquer pessoa da UE, eles sempre querem dizer como devem administrar seu país, que tipo de políticas de gênero devem adotar, que tipo de reformas políticas devem implementar. E é estranho porque, você sabe, nunca ocorreria a eles fazer o oposto. Você tem laços comerciais, tenta dar lição. Mas, novamente, essas táticas de pressão, acho que estão isolando e enfraquecendo os europeus. E sim, meu medo é que eles acordem tarde demais, porque, você sabe, nada do que está sendo feito é bom para o continente. E, de fato, acho que o continente prosperaria cultivando melhores relações com vários países, não só China, Índia e Rússia, mas também o Irã, com as questões energéticas, como você sugeriu. Só minha última pergunta. Por que muitas das tensões agora entre o Ocidente e o Irã, como você argumentou, não são realmente apenas sobre o programa nuclear? Se fosse apenas sobre o programa nuclear, teríamos isolado isso como um tópico separado. Mas está sempre ligado ao programa de mísseis balísticos, que é a dissuasão do Irã. São as parcerias estrangeiras do Irã, como por que os iranianos estão trabalhando com o Iêmen, Hezbollah, Hamas. Então, muito disso está ligado a Gaza e à destruição de Gaza. Eu só queria saber quão grave é a situação agora, não apenas em termos da destruição pela força militar, mas também da fome. Isso está chegando a um estágio crítico, ou já atingimos um estágio crítico em termos de mortes fora de controle? Bem, primeiro, gostaria de repetir algo que você disse e que achei muito significativo. Quando você fala com pessoas influentes no Ocidente e aponta o que elas estão fazendo de errado, e elas respondem, por que você está apoiando o outro lado? Isso mostra que o mito da racionalidade ocidental é realmente um mito. Porque por séculos nos foi dito, dentro do pensamento orientalista, que o Ocidente é racional.
que o Ocidente é razoável e que o resto do mundo é irracional e emocional, e que isso é o que torna o Ocidente mais maduro. Mas a verdade, eu acho, é justamente o oposto. Nesse caso, quando dizem por que você está apoiando eles, tudo que você está fazendo é apontar o comportamento irracional deles. E para essa pessoa, e para pessoas como ela, o que importa não é a tomada de decisões racionais, mas sim que você permaneça no time delas, que você seja obediente. É como ser torcedor de um time de futebol. Você apoia aquele time independentemente de quem está jogando, independentemente de quem é o dono do time. O que importa é apenas a cor da camisa. Às vezes, nesses times de futebol, um jogador do time rival, que era odiado até ontem, entra para o clube e agora vira herói. Isso pode ser aceitável nos esportes, mas no mundo real esse tipo de mentalidade é altamente destrutivo. E essa é a mentalidade da Europa e dos Estados Unidos. Isso é extremamente perigoso, porque os europeus estão tomando decisões baseadas em suas emoções. E estou falando, é claro, das elites europeias. Their emotions. And I'm speaking, of course, about European elites. I'm not talking about the general population. People across the world. Não estou falando sobre a população em geral. Pessoas ao redor do mundo, inclusive no Ocidente, estão despertando. Os enormes protestos que vimos na Austrália nas últimas semanas mostram que no Ocidente, assim como em qualquer outro lugar do mundo, quando as pessoas recebem informações, apesar da censura, dos algoritmos e tudo mais, quando elas têm acesso à informação, tomam uma posição moral, não importa onde estejam no mundo. E isso, para mim, é o mais encorajador de tudo. De qualquer forma, pessoas de todas as religiões, judaísmo, islamismo, cristianismo, jovens hindus ou pessoas de diferentes raças, não importa. Quando vem a realidade, a maioria sabe de que lado deve ficar. Mas esses tomadores de decisão, eles não tomam decisões com base na racionalidade ou na moralidade. Tive muitas experiências com diplomatas ocidentais no Irã, que vêm me visitar, às vezes embaixadores, às vezes o primeiro secretário, às vezes parlamentares que viajam ao Irã, da Europa e dos Estados Unidos, e eles sempre começam a dar lições. E quando eu retruco, eles não lidam bem com isso. Não vou dizer de qual país, mas uma vez um embaixador, quando respondi, isso foi alguns anos antes de Gaza, e eu disse que ele estava falando sobre direitos humanos e como o Irã precisava mudar, e eu estava falando sobre a Palestina e o apoio deles a Saddam Hussein, fornecendo armas químicas. E ele disse abertamente, nós somos superiores, somos melhores do que todos os outros, e não vou tolerar isso. E estávamos tendo uma conversa calma, era um grupo de pessoas, e ele simplesmente se levantou e foi embora. Um embaixador europeu muito importante. Ele não está mais no Irã. Isso foi antes do corona. Mas essa mentalidade em que eles acham que podem dar lição de moral ao resto do mundo e não se importam com razão ou racionalidade, a suposição de sua própria superioridade moral e civilizacional é o que está destruindo eles. Eles podem dar lição de moral para todos e fingir que têm a superioridade moral, mas o resto do mundo está olhando para Gaza. Esqueça todo o resto. O mundo está olhando para Gaza e ninguém vai mais aceitar sermão do Ocidente sobre qualquer assunto. Mas essas pessoas, esses líderes, essas elites no Ocidente, continuam vivendo em sua bolha. E por causa disso as coisas vão piorar progressivamente. Então qual era a sua pergunta? Desculpe, eu deveria ter. Eu estava perguntando sobre a crise que está acontecendo agora em Gaza. Só um comentário rápido. Eu costumo fazer esse ponto também em relação aos estudos alemães. Se você olhar para o que está no interesse de segurança da Alemanha, não seria redividir e remilitarizar o continente. Talvez não instalar esses novos mísseis americanos no próximo ano, e talvez não liderar uma guerra por procuração na Ucrânia. Isso não está no interesse de segurança deles. Mas, se você comenta sobre isso, então, bem, isso é considerado pró-Rússia. E também em relação à economia, se você quer que a economia alemã prospere, é preciso se conectar com a economia russa.
But they can't do any of these things. It's in their national interest. Mas eles não podem fazer nenhuma dessas coisas. É do interesse nacional deles, mas é considerado pró-Rússia. Então eles ficam impedidos de agir. Então eu realmente acho que é uma questão de racionalidade. Se você está torcendo pelo nosso time, então tem que ser contra eles. Já ouvi muitas vezes o comentário: bem, é isso que o Putin gostaria que fizéssemos. E é como se talvez nem sempre ir contra o maior país da Europa seja realmente algo bom para a Europa. Mas enfim, estou me desviando do assunto. Minha destruição e a fome em Gaza. Em que ponto crítico estamos agora? Point are we at that moment? Yeah, and exactly, you're right. I mean, when they say that, well, that's Sim, exatamente, você está certo. Quero dizer, quando dizem, bem, isso seria fazer o que Putin quer, isso é irracional. Não importa se quer algo ou não. Você analisa e vê qual é a coisa certa a fazer e faz. Se o presidente Putin, Trump ou qualquer outra pessoa gosta ou não, você precisa tomar uma decisão racional. Mas esse tipo de mentalidade mostra o grau de irracionalidade que domina os processos de tomada de decisão europeus e ocidentais. Em relação a Gaza, acho que está cada vez mais claro que os israelenses não estão vencendo em dois níveis. Um é aos olhos do mundo. O regime israelense tem sido cada vez mais desvalorizado aos olhos das pessoas ao redor do mundo já há quase 2 anos. Mas desde que vimos imagens de crianças e pessoas passando fome, houve um declínio muito mais rápido na sorte do regime. E agora vemos autoridades na Europa e nos Estados Unidos, além de figuras públicas, tomando uma posição, não porque sejam pessoas morais. Não, é simplesmente porque veem as populações de seus países ficando cada vez mais indignadas. Então eles precisam, digamos, apaziguar o povo. É por isso que agora se discute em algumas capitais do Ocidente o reconhecimento da Palestina em um pedaço de papel, o que é inútil. Basicamente é para dizer ao próprio povo, olhem, estamos fazendo algo a respeito, quando na verdade não estão fazendo muita coisa. Mas isso mostra o quão ruim está a situação para o regime israelense. E quando pessoas ao redor do mundo veem o regime israelense como um regime genocida que está realizando um holocausto, isso é algo mais destrutivo do que qualquer outra arma, do que qualquer sanção econômica, do que qualquer outra pressão econômica, política ou social que possa ser imposta ao regime. Ser visto como maligno, na minha opinião, é a derrota definitiva. Então, nesse sentido, eles já perderam. E o cerco de fome continua. E como você sabe, e como seu público sabe, muitos dos que estão passando fome vão morrer, mesmo que a comida consiga entrar. Mas o plano é não deixar a comida entrar. Eles continuam a atacar hospitais, continuam a realizar ataques duplos e depois negam que foi intencional. E então se descobre que não foi um ataque duplo. Foi um ataque triplo, e agora ouvimos que houve 4 ataques ao hospital. Então, quando as pessoas veem essas coisas, quando vem a fome, elas se tornam mais sensíveis. E então todas as atrocidades cometidas pelo regime israelense se tornam mais visíveis, porque as pessoas estão mais indignadas do que antes. O alvo em crianças. Você vê denunciantes vindo a público, como aquele ex-soldado Boinas Verdes. Isso está piorando muito rápido. Portanto, quanto mais as atrocidades continuam e quanto mais fome vemos, na minha opinião, o regime israelense é mais prejudicado do que até mesmo os palestinos como nação. Sim, o sofrimento é revoltante, mas o regime israelense está se autodestruindo de forma irreversível. E agora as pessoas estão se mobilizando. And people are now mobilizing. We see another flotilla on its way to Gaza with many more ships. Estamos vendo outra flotilha a caminho de Gaza, com muito mais navios, e vai ser muito mais difícil para o regime impedi-los. Esperançosamente, eles conseguirão passar. Tomara que a maré esteja virando contra o regime. Mas de qualquer forma, vejo isso como uma grande derrota. Além disso, no recente ataque realizado pela resistência em Gaza, vimos que o Hamas foi capaz de executar uma operação muito sofisticada e causar grande sofrimento aos israelenses há algumas noites.
Isso mostra que suas capacidades de túneis estão crescendo e que seus equipamentos foram aprimolados. Assim, eles conseguem construir rapidamente redes submarinas e expor operações. E enquanto o regime israelense tenta enviar tropas para ocupar novos territórios, eles estão preparados para isso. Portanto, militarmente, os israelenses não estão vencendo a guerra. Aos olhos do mundo, eles perderam imensamente porque são vistos como genocidas. Então, a cada dia que essa guerra continua, vejo como algo pior para o regime israelense. O povo palestino está sofrendo enormemente e precisamos fazer tudo o que pudermos para forçar o regime a parar. Mas não vejo isso acontecendo agora porque Trump está apoiando totalmente o genocídio. Ele está totalmente a favor, seja por causa do Epstein, de seus doadores ou de ambos. Essa é uma outra questão. Mas a situação vai piorar muito, eu acho, no sentido humanitário para os palestinos. Mas aos olhos do mundo, os israelenses, a imagem deles foi destruída. E eu acho que essa destruição é irreversível. O Hamas mostrou que é mais do que capaz no campo de batalha, e nada que o regime israelense possa fazer vai mudar isso. Eles não conseguirão derrotar o Iêmen. Eles podem assassinar pessoas, mas o Iêmen passou por 7 anos de guerra genocida apoiada pelo Ocidente, em que os sauditas e os emiradenses estavam conduzindo essa guerra, e onde o Catar, a Turquia e países da região estavam todos apoiando eles. Até que, claro, os emiradenses e os sauditas se voltaram contra o Catar. Então eles e os turcos mudaram de lado. Mas todos esses países da região, junto com o Ocidente, apoiaram essa guerra genocida contra o Iêmen por 7 anos. Eles fracassaram. Portanto, o regime israelense, ao realizar alguns ataques aéreos, não vai conseguir nada. Eles só vão tornar o Iêmen mais heróico aos olhos do mundo e a Ansarullah icônica aos olhos das pessoas desta região e além. Então, a guerra contra o Hamas, a guerra contra a Ansarullah, a guerra contra o Irã, a guerra contra o Hezbollah. Agora eles estão usando Jolani, Al-Qaeda e o ISIS, que claramente se revelaram como ferramentas, junto com os americanos e seus aliados no Líbano e os israelenses, para desarmar a resistência no Líbano. Todos foram expostos, Glenn. Todos. E isso é importante. Antes eles estavam dizendo, você sabe, eles estavam falando sobre quantas pessoas foram enganadas pelo sectarismo, ou até mesmo muitos da esquerda no Ocidente apoiaram a CIA e a guerra ocidental contra o povo sírio e o governo sírio. As pessoas que se opuseram à guerra contra o Iraque apoiaram a guerra suja na Síria. Por quê? Por causa de Israel e Irã. E então eles caíram na armadilha. Eles apoiaram a CIA e as agências de inteligência ocidentais. E, claro, Catar, Turquia e Arábia Saudita usaram o sectarismo para convencer algumas pessoas e o Ocidente usou direitos humanos e toda essa bobagem para convencer os ocidentais. Mas agora, tudo o que a resistência disse, o que Sayyid Hassan Nasrallah havia dito, está acontecendo na Síria. Eles estão balcanizando o país. Usam o ISIS e a Al-Qaeda, que são os terroristas mais extremos e brutais, para afastar diferentes minorias. Os alauítas estão sendo brutalizados. Os drusos estão sendo empurrados em direção ao regime israelense, o que eles não deveriam fazer. Mas, de qualquer forma, isso está acontecendo. Os curdos, os cristãos, todos. Esse era o objetivo desde o início. É por isso que usam esses extremistas, porque Israel queria balcanizar a Síria. E então, as mesmas pessoas da Al-Qaeda, a primeira coisa que fizeram quando chegaram ao poder foi tentar fechar um acordo com os israelenses. Agora todos foram expostos. Mas se o regime israelense tivesse vencido no Líbano, então por que todos estão se esforçando tanto para desarmar a resistência? Acho que eles falharam em todos os aspectos. Se eles reacenderem uma guerra com o Irã, isso trará ainda mais fracasso. Quanto mais tentarem atacar o Iêmen revidará. E mísseis voando sobre Tel Aviv não são um sinal de força para o regime israelense.
Isso vai desencorajar as pessoas de se mudarem para lá, de trabalharem lá. Mas, mais importante ainda, eles serão forçados a usar suas defesas aéreas, esgotando-as ainda mais, mas também dando ao Irã mais informações sobre suas capacidades quando chegar o dia. Então, em todas as frentes, o regime israelense está perdendo. A mídia ocidental gostaria de dizer que eles estão vencendo, mas eu acho que eles estão perdendo em todos os níveis. E em última análise, quando isso terminar, o regime israelense estará enfraquecido. E junto a isso, precisamos levar em conta que o Ocidente está em declínio. O regime israelense é por si só um regime fraco. A única razão pela qual ele se mantém é devido à enorme ajuda que recebe do Ocidente. E o Ocidente, aliás, destrói sua própria imagem por causa disso. Mas à medida que o Ocidente enfraquece, a sorte do regime israelense enfraquece junto, conforme expliquei antes. E acredito que o simbolismo da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que será realizada em breve, é algo que terá ressonância nessas circunstâncias. E eu acho que você está correto nessa análise, na forma como está olhando, não apenas para o aspecto militar, mas também para o econômico, assim como o político, e eu diria, o soft power, a atração cultural e a imagem que alguém possui, porque estão ocorrendo mudanças tremendas. Só temo muitas vezes que esse foco excessivo no controle da narrativa acabe cegando as pessoas para o quão rapidamente o mundo está se transformando. Então é isso, professor Marandi. Obrigado como sempre. Foi muito interessante. Muito obrigado por me receber, Glenn. É muita gentileza da sua parte.